Aproveitando o espaço e o gancho da irmã Jo, que falou sobre o perdão, e você quer se libertar das drogas, dos vícios, preste muita atenção. Você precisa reconhecer, valorizar o sacrifício do Senhor Jesus na cruz por nós, por você. Uma vez que você reconhecer esse sacrifício, você buscará dele o perdão. Perdão por tudo aquilo que você fez contra si mesmo e contra seu próximo e contra Deus. A irmã Jo, ela falou de um tópico sobre perdão e disse uma palavra muito importante que eu vou reprisar aqui. Talvez você até queira perdoar, mas você não consegue nem pensar nisso. Sendo assim, peça ao Espírito Santo para ele te ajudar a perdoar. E como ele fará isso? 2 Timóteo 3. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. O Espírito Santo te ensinando e te ajudando, então, a perdoar, como disse ela. Basta ao tal esta repreensão feita por muitos, de maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo, para que o tal não seja de modo algum devorado de demasiada tristeza. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor, e para isso vos escrevi também, para por essa prova saber se sois obedientes em tudo. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo. Para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. Duas coisas importantes, aquele que quer perdoar, você que precisa perdoar, saber aqui nesse relato do Espírito Santo através de Paulo. Primeiro ponto importante, perdoar na presença de Cristo. Veja, é um nível alto de perdão. Segundo, tomar cuidado para que o Satanás não engane você, achando que você perdoou, quando não perdoou. Como é que o Satanás pode nos enganar? Ouça. Porque nós não somos, como muitos, falsificadores da palavra de Deus. Antes, falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Falamos de Cristo com sinceridade, na presença. Não somos daqueles que falsificam a palavra de Deus, quer dizer que o perdão tem que ser baseado nela. Como diz o texto, falamos de Cristo, na presença de Deus. Então, quando eu estou falando de perdão, eu estou falando de Cristo, na presença de Deus. Então, quer que Cristo, através do seu Espírito Santo, nos ensina o que mais está envolvido no perdão. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Há aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Para que nele fôssemos feitos justiça Ouça de Deus. Ouça essa palavra da irmã Jo em relação ao perdão. Então, você ficará livre, leve e muito feliz. Então, você ficará livre, leve e muito feliz. Então, vamos dar 3 exemplos. Lucas 15. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir.
E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la? E achando-a, a põe sobre seus ombros, cheio de júbilo. E chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo, que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E disse: Um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. 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 E saindo o pai, instava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Ouviu bem? O Senhor Jesus coloca 5 exemplos, 2 negativos e 3 positivos. O primeiro exemplo negativo, esse aqui, de quem não sabe perdoar. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo.
Mas ele se indignou e não queria entrar. Nós ouvimos 5 exemplos. 2 de quem não sabe perdoar: os fariseus e o irmão do filho pródigo. Isso é uma coisa só. Os 3 exemplos positivos que devem ser imitados, que é uma coisa só também: o homem da ovelha perdida, a mulher da dracma e o pai do filho pródigo. Leia na sua Bíblia esses exemplos, faça um exame de consciência e pergunte a si mesmo ou mesma: quais destes exemplos o meu coração se afina, se ajusta, se harmoniza mais? O Espírito Santo vai ajudá-la a fazer isso. Ouça 1 Coríntios 7. Todavia, aos casados, mando não eu, mas o Senhor. Todavia, aos casados, mando não eu, mas o Senhor, que a mulher se não aparte do marido. Se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido. Que a mulher se não aparte do marido. Se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido. Você é uma pessoa reconciliável? Se você não for, se encaixa aqui. Ouça 18 mazelas que a palavra de Deus diz que você e eu não devemos praticá-las. Quais? 2 Timóteo 3. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Antes que alguém diga que isso aqui refere-se a quem não é crente, olha, refere-se a quem afirma ser crente, porém de aparência. Ouça bem o versículo 5. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. A palavra que eu repeti várias vezes nesse versículo foi irreconciliáveis. Porque a pessoa que é irreconciliáveis, apesar de ir num templo religioso, fazer suas obrigações religiosas, não atendem o pedido do Senhor Jesus. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar. E vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois, volte e apresente sua oferta. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar. E vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Caso não saiba o que é reconciliação, leia a parábola do filho pródigo e veja o que o pai faz ali na parábola. O que o Senhor Jesus disse ao que perguntou quem era o próximo, e ele contou a parábola do bom samaritano. Ele disse ao homem: vai tu e faz o mesmo. E se nós não quisermos reconciliar, certamente não queremos a ajuda do Espírito Santo, como diz a irmã, porque se quisermos, para isso que ele existe, para convencer o pecador do seu pecado. Senhor,
Até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Não te digo que até 7. Mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então, o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Na lei mosaica tinha um princípio que quando uma pessoa tinha uma mancha na pele, o sacerdote a examinava. Se aquela mancha estivesse em algumas partes do corpo, e não no corpo inteiro, o sacerdote declarava a pessoa impura, leprosa. Mas quando a mancha espalhava, atingia todo o corpo por completo, então o sacerdote considerava a pessoa pura. Um paradoxo, né? Não. Paulo explica, ouça o significado disso na nova aliança, e tem tudo a ver com o perdão. 1 Timóteo 1. E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério, a mim, que dantes fui blasfemo, e perseguidor e opressor. Mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente na incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas, por isso, alcancei misericórdia para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Você observou, ouviu o que Paulo disse? Eu sou, não eu fui. Eu sou, não eu fui o principal pecador. Antes, ele faz uma lista
desses terríveis pecadores, um pouquinho antes, no mesmo capítulo. Quer dizer, o Senhor só considera limpo, lavado, ressuscitado, com o novo nascimento, quando você e eu reconhecemos que somos perdidos, pecadores, imerecedor de qualquer coisa vinda dele. Aí a nossa lepra, que é o pecado, tomou conta do corpo inteiro. Aí o sumo sacerdote no céu, o Senhor Jesus, nos recebe como filhos. Mas enquanto nós ficarmos nos justificando e apedrejando o outro, aquele que nos ofendeu, nos justificando, então a nossa lepra, que é o pecado, não está em nosso ser por completo. Olha o que nós podemos estar sendo no momento, ou se nascemos de novo, podemos ter sido ontem. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos. Quando eu sou amante de mim mesmo, eu abandono o outro. Eu esqueço do outro. Avarentos. Avarentos são pessoas amantes do dinheiro. Pode até não lembrar do seu próximo que sofre, mas não esquece do dinheiro, nem que seja para ofertar em um templo. Presunçosos. Quem quer ser o que não é, o que nós somos mesmos, de acordo tanto a lei mosaica, como que Paulo acabou de dizer lá atrás, somos pecadores, que merecemos a compaixão, a misericórdia, o perdão do Criador, do Papai Celestial. Soberbos. Sabe o que é uma pessoa soberba? Orgulho. É este orgulho que impede a reconciliação. Pessoas orgulhosas têm muita dificuldade de pedir desculpas, pedir perdão quando erra com o próximo. Blasfemos. Como aqui eu estou falando de perdão, não vou misturar as coisas. Eu vou fazer um CD só sobre blasfêmia, para você ver nos nossos dias quem a está cometendo. Desobedientes a pais e mães. Tem visto o relacionamento dos jovens hoje em dia em relação a seus pais? Ingratos. Pessoas que têm dificuldades de reconhecer quando foram ajudadas, esquecem com muita facilidade. Profanos. Lembra-se do Senhor Jesus no templo expulsando os comerciantes? O que é que eles estavam fazendo lá? Profanando o templo. Aqui mesmo em Timóteo, Paulo diz que hoje, nos nossos dias, as pessoas iriam fazer da piedade fonte de lucro. Isso é profanar o sagrado. Sem afeto natural. Jerusalém, quantas vezes quis protegê-los como a galinha protege os pintinhos em dia de chuva. Isso é afeto natural. Pessoas que você ofendeu, nunca mais quer saber se você está vivo, morto, bem ou mal, comendo ou passando fome. Isso é falta de afeto natural. Mas tem uma outra qualidade aqui, bem negativa também, já mostrada. Irreconciliáveis, 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 irreconciliáveis. O que é reconciliação? É reatar o relacionamento que foi rompido pela ofensa, pelo pecado. É reatar da onde parou e refazer o relacionamento. Isto é reconciliação. Caluniadores. Você já sofreu uma calúnia, uma acusação de algo que você não fez? Eu já. Dói muito. Incontinentes. Continência é tipo de uma saudação, cumprimento.
Pessoas ofendidas, melindres, são aquelas que jamais o procurará para o cumprimentar, a não ser que você as procurem. Cruéis, sem amor para com os bons. Aqui ele já explica o que é o cruel, é o que não tem amor para com os bons. E quem são os bons? Aquele que o Pai justifica. E quem é o que o Pai justifica? Só o Pai sabe. Lembra-se que Paulo diz que ele era o maior dos pecadores? Ele não se justificava. Traidores. Quando se fala em traição, pensa-se logo em relações sexuais fora do matrimônio. Porém, o Senhor Jesus não era casado e foi traído. Podemos trair de várias maneiras. A traição machuca mais quem trai do que quem é traído. Pode ter certeza disso. Obstinados. Pessoas que depois que tomam uma decisão não quer rever a sua atitude, se consideram infalíveis, não voltando atrás. Orgulhosos. É exatamente o orgulho que mantém a obstinação, porque quem não é orgulhoso, rever a decisão tomada, é humilde e dá o braço a torcer. Mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Aparência de piedade, aparência de justiça, negando a eficácia dela. Estes deleites é isso, se deleita na presença de Deus. É um deleite falso. É uma alegria falsa, é um prazer falso. Mas, embora tudo isso seja falso, elas amam esses deleites. Porque quem é amigo de Deus, amiga de Deus, faz totalmente o oposto da lista aqui apresentada. É obediente ao Pai, não é orgulhoso, não profana o sagrado, tem afeição pelo seu semelhante, é reconciliável, a sua devoção ele examina à luz da Escritura para que não seja falsa, em vez de ser uma pessoa cruel, como diz o apóstolo, essa pessoa é misericordiosa, ela é bondosa, ela procura desenvolver esta qualidade que vem de Deus. Para fechar, ouça. E quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão. E quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e se moveu de íntima compaixão, e se moveu de íntima compaixão, e se moveu de íntima compaixão. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Soltou e perdoou-lhe a dívida. Soltou e perdoou-lhe a dívida. Você já se prostrou diante de Deus, na presença de alguém, e implorou dessa pessoa o perdão, a reconciliação, e não teve sucesso? Sim ou não? Pois eu já. 3 dias depois de uma discussão, se naquela ocasião eu tivesse sido atendido, muito sofrimento,
muitas coisas ruins poderia ter sido evitado.